Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Neste vídeo eu vou falar o dia em que eu fiz uma loucura de buscar a presença do Senhor em um propósito de oração pela madrugada. E se você é novo neste canal, eu peço para que você deixe o like e também não esqueça de seguir o nosso perfil. Bora lá para o vídeo? Como um bom pentecostal, eu cresci na Assembleia de Deus, ouvindo a minha liderança, alguns pregadores e aqueles que costumavam orar pela madrugada, me aconselhando e me encorajando a buscar a presença de Deus pela madrugada. Eles afirmavam em dizer que se eu quisesse fazer a obra com excelência, eu deveria buscar os dons espirituais e se revestir do poder de Deus através do batismo com o Espírito Santo. Então eu cresci com este ensinamento das minhas lideranças e de alguns irmãos influentes dentro da igreja que me ensinaram e me encorajaram a buscar a presença de Deus pela madrugada. Eu tenho a certeza que não só eu, mas também você já foi orientado pela sua liderança ou por alguém para você buscar ao Senhor pela madrugada, seja para se revestir do Espírito Santo ou seja para você alcançar uma bênção da parte de Deus. A partir daí, eu comecei a buscar a presença do Senhor constantemente pelas madrugadas, com o objetivo de ser revestido com poder, ser batizado com o Espírito Santo, ter os dons de Deus e também ter a autoridade da parte do Senhor. Eu orava constantemente pedindo a Deus para que o Senhor pudesse me batizar com o Espírito Santo e me revestisse com o poder do Espírito para que eu pudesse fazer a obra de Deus com mais autoridade e ousadia. Mas quando a gente começa a ter um pouco mais de maturidade na caminhada cristã, a gente abandona certos exageros para se adequar em conformidade com a palavra de Deus. E foi exatamente o que eu fiz na minha vida. Tirei o exagero de apenas orar pela madrugada para se revestir do Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito Santo e ter os dons de Deus em minha vida, e passei a buscar pela madrugada apenas pela bondade, a misericórdia e o amor de Deus na minha vida, me revestindo espiritualmente para que assim eu pudesse estar no centro da vontade de Deus, compreendendo o seu chamado e a vocação pelo qual ele me chamou a realizar a sua obra no reino de Deus. Por isso, busquei constantemente em oração pela madrugada para alinhar a minha vontade com a vontade de Deus, compreender o chamado que o Senhor tem na minha vida. Assim eu pude crescer espiritualmente, amadurecer e aperfeiçoar a minha fé na presença do Senhor. Um certo dia, enquanto eu ainda morava lá em Quixeramobim, no interior aqui do Ceará, eu resolvi testar os meus limites e o meu comprometimento que eu tinha com Deus. Então eu resolvi orar por 21 dias pela madrugada, de 12 horas em 2 horas, orando meia hora até o meio-dia. Foi exaustivo, cansativo fisicamente, mas bastante produtivo para a minha fé e para o meu crescimento espiritual, porque através deste propósito eu adquiri conhecimento com Deus, intimidade com o Pai e comunhão com o Espírito Santo. Pude entender melhor a sua vontade para a minha vida e através disso eu pude me capacitar dentro da área que o Senhor queria me usar no seu reino, segundo ao chamado que ele tinha para a minha vida. Apesar de ser 21 dias orando constantemente na presença de Deus, aonde a minha mente, o meu corpo queria descansar, muitas das vezes pensei em parar, em desistir por causa do cansaço físico, mas eu estava ali comprometido com Deus a realizar esta grande loucura que era passar 21 dias orando pela madrugada em 2 horas. Coloca aí nos comentários qual foi a maior loucura que você já fez de propósito e campanhas pela madrugada para alcançar uma bênção ou ter mais da presença do Senhor em sua vida. Através desses 21 dias onde eu orava constantemente na presença do Senhor, eu pude crescer espiritualmente
enquanto a minha carne, meu corpo se enfraqueciam, o meu espírito e a minha alma permanecia forte. A minha fé, a minha ousadia, a minha coragem, a minha vontade de servir a Deus cada dia mais florescia dentro de mim, aquecia o meu coração, e a cada momento em que eu orava pela madrugada, mais ardia o meu coração pela presença do Senhor. Esses 21 dias foi somente para buscar a presença do Senhor na minha vida e compreender a sua vontade e o chamado que Ele tem para mim. Aleluia. E aqui no meu canal tem um vídeo falando sobre a oração pela madrugada. É o melhor horário, em que eu falo um pouco sobre a maior importância não é o horário pelo qual você está dedicado a buscar a presença de Deus, mas o comprometimento que você tem em buscar a presença do Senhor em momento de oração, buscar a direção de Deus e a vontade do Senhor para a sua vida. Então termina esse vídeo aqui, corre lá para assistir, que vai ser muito edificante para a tua vida. Então, quando eu comecei a buscar o Senhor pela madrugada, somente ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra, a entender melhor a sua vontade na minha vida, então eu entendi que os dons espirituais, a autoridade, a unção é consequência da tua intimidade, da comunhão e da tua entrega e do teu comprometimento que você tem com Deus. Então eu entendi isso na minha vida, que quando eu comecei a buscar a Deus, a estar na direção do Senhor, a no centro da vontade de Deus, alinhar a minha vontade com a vontade de Deus, comecei a ter mais ousadia, mais sabedoria da palavra de Deus, senti a autoridade do Senhor, e foi uma bênção de Deus esse estralar de consciência, de entendimento para mim. Porque então eu passei a buscar mais a presença do Senhor, e assim eu pude crescer espiritualmente, amadurecer a minha fé, as minhas escolhas, as minhas decisões, a estar alinhado com a vontade de Deus para a minha vida, meu querido. Eu pude crescer espiritualmente através da maneira com que eu busquei a presença do Senhor, porque eu não fiquei tão focado apenas nos dons espirituais, não fiquei focado apenas na autoridade da parte de Deus pela sua presença, não fiquei focado apenas na unção de Deus, mas eu fiquei focado em buscar a presença do Senhor, a entender a vontade do Senhor, a estar no centro da vontade de Deus, através da palavra de Deus e orando constantemente pela madrugada, buscando a Deus em santidade, em temor, sempre buscando aperfeiçoar a minha fé e o chamado que Deus tem para a minha vida. Então esta foi a palavra do Senhor para o teu coração, meu querido, e eu espero que esse testemunho de oração possa encorajar você a buscar a presença do Senhor. E quando você começar a buscar a presença de Deus, não importa se é de madrugada, mas se você tiver o comprometimento com o Senhor e não abrir mão do teu momento de oração, que o Senhor te encha de sabedoria, de autoridade e de unção para você pregar e falar do amor de Deus e pregar a mensagem de salvação para as pessoas. Amém? E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.